A gente quer agradecer muito, muito a tua disponibilidade de sempre, né? Mandei agora para você. Ou seja, você está Uhum. sempre disposto a estar junto com a gente, nos ajudando, participando e nos trazendo conhecimento, né? Então, você é um parceiro já de muita longa data aí e a gente fica muito agradecido por estar aqui. E o Leandro não é diferente, né? Eu nem lembro mais que ano é, mas quando a gente pensa, a gente já fica velho aí, mas eu me lembro de, sei lá, uns 12 anos atrás, eu acho, ou mais, 14. O Leandro, pessoal, vamos fazer uma conversa, um almoço, um bate-papo, e foi mais ou menos, acho que por volta da época que surgiu a área Telesul, ou seja, o espírito associativista, o Leandro tem no DNA dele aí de muitos anos e é um cara que participa muito e ajuda, e não só nós, provedores do Paraná, mas muitos provedores do Brasil aí têm uma admiração muito grande por você, Leandro. Então, às vezes a gente não fala isso pessoalmente, vamos aproveitar e publicamente agradecer, porque você é uma pessoa que está sempre puxando à frente, né? E do Elton não vou falar muito, porque ele é o cara que está dedicado e que está aí ajudando a gente aí, suando a camisa no dia a dia, junto com toda a diretoria da Telesul, né? Então, aí, deixava o Elton dar o boa noite dele aí, mais oficial, e depois o Leandro e o Rogério aí assumem a bronca aí, já que os nossos professores hoje vão ser o Rogério e o Leandro. Aí, boa noite então a todos, Rosauro, Leandro, Rogério, boa noite aos nossos associados também, a todos que estão Boa nos noite. acompanhando. Seguindo a linha do Rosauro, né, agradecimento ao Rogério pelo tempo, pela disposição de estar aqui conosco. O Leandro, em outros grupos aí, é chamado de professor Leandro, né? É o rapaz que está sempre agitando aí, gosta de números, gosta de... Coloca o povo para pensar, né, Leandro? É dele isso, né? Rogério, já me chegou perguntas hoje aqui à tarde, tá? Não vou fazer ela ainda, tá? O tema da pergunta é sobre a Oi. Então, a hora que você achar que cabe no espaço ali, eu lanço a pergunta para você, tá bom? Tá Passar a bom, bola aí tá para o bom. Leandro agora. Tudo bem, queridos? Tudo bem, meus amigos? Um prazer estar aqui acompanhando todo mundo, todos vocês. Realmente eu gosto de compartilhar um pouco que eu sei, né? Eu aprendo, eu não sou nada professor, pelo contrário, eu sou mais aluno. Eu gosto muito de aprender. E o Rogério é um grande amigo já de alguns anos também. Eu aprendo muito com ele, então quando eu comentar que seria ele o sabatinado dessa noite, eu falei, preciso estar junto com ele, até para revê-lo. Faz muito tempo que eu não encontro com ele pessoalmente, então é um prazer ajudar no que for preciso aí. Eu sou sempre um colaborador da Rede Telesul, não tenho outra coisa não agradecer por tudo que ela tem feito pelo nosso setor aqui no Paraná e os associados, né? Bom, eu quero agradecer o convite, né? Eu tenho um carinho especial pela Rede Telesul, por vocês todos, né? Todo mundo que está acompanhando a gente aqui, a gente sabe do diferencial que o Paraná faz no setor. Então, e ao mesmo tempo parabenizar vocês, né? Parabenizar o Rosauro, o Elton, o Leandro por essa consciência coletiva, né? De trazer conteúdo, formação, mas o que eu vejo quando eu olho para vocês três assim na tela, me dá uma palavra muito bacana que chama inspiração, né? Eu acho que vocês três, com o perfil diferenciado que são, vocês inspiram os associados a ter uma coisa extremamente importante, que é transformação, né? Então, faço votos que a nossa live hoje possa atingir pelo menos alguma coisa da nossa contribuição. Óbvio que, né, eu estou falando com vocês aqui, mas ao mesmo tempo também estou nervoso tomando água no meu copo de requeijão, não consegui nem trocar o copo, né, para ficar um pouco mais bonito na foto. Obrigado aí, gente. Obrigado por todos também. Viu, Rogério, você sabe que, na verdade, é assim, a gente, né, brinca aí que quando a gente vai aparecer numa live, a gente troca de roupa, isso e aquilo, né, ou até um copo, mas na verdade a gente sabe que isso não é o que conta, né? E
Se for falar de coisa bonita, aí você sabe às vezes que você teve aqui, que teve aqui em casa, e o quanto eu falei aí que uma das coisas mais bonitas que eu vejo em você é o coração que você tem e a disposição que você tem de ajudar. Mas para nós começar, já que agora você já deu uma respirada aí, não sei se você já quer começar falando algum assunto, você quer que a gente encaixe alguma pergunta, talvez o Elton já pode começar, enfim. É contigo, Rogério. Você que escolhe aí que a Não, gente eu, vai eu continuar. sou eu sou o servo aqui. Vamos lá. Eu até não, né, quando vocês me falaram, me convidaram, eu falei, olha, tem duas coisas que eu vou conversar hoje. É primeiro do que eu sei e a segunda do que eu sinto, né? Então eu não posso falar nada além disso. Qualquer coisa que eu não saiba ou que eu não sinta, ela vai ser diferente daquilo que eu possa estar trocando de experiência com vocês, né? Então, óbvio, vamos conversar, vamos falar de que for necessário, principalmente com o tema dos provedores regionais, que é o nosso negócio, né? Mas o meu objetivo é esse, é compartilhar o que eu sei e o que eu sinto. Dali para frente, o Leandro ele é um mestre em apertar a gente nas coisas, né? E aí temos aí também a contribuição do nosso querido Elton também, já falando de oi, já falando de fusão, né? No mínimo vem coisas aí para a gente poder trocar algumas informações aí, tá? Estou à disposição. Vamos Leandro, lá, Elton, Elton, Leandro, quem quer começar aí? Bom, vou começar com a pergunta então que chegou aqui. Na verdade, foram algumas perguntas. Eu fiz um aparato e montei em uma só. Mas o que está acontecendo? A Oi está se reerguendo, né? Não é segredo isso. E está aí pintando como novo bicho-papão. Então, na formulação aqui, a Oi chegou na minha cidade, está me atacando, está atacando meus clientes, estão entregando 200, 300 megas a um ticket que nós não estamos acostumados. E o que eu faço agora? Eu não tenho condições de migrar boa parte dessa base com roteadores AC, para entregar essa velocidade alta. Como eu devo agir frente a esse ataque da Oi, que é monstruoso? muito bem. É uma pergunta que leva a gente a raciocínios variáveis, né? A gente pode responder isso na forma técnica, na forma comercial, na forma estratégica e uma série de coisas aí. Mas vejam, esse cenário de entregabilidade da internet, quando a gente vem e olha isso dentro de um conceito histórico, né? A elevação de banda sempre foi tida por nós dentro dos provedores regionais, como uma oportunidade para geração de ticket médio, né? A gente sempre encarou a entrega de banda e o aumento da entrega de banda como formatação de preço, né? E quando a gente não trazia essa realidade do preço para dentro do cenário competitivo, ou seja, não existia a Oi competindo com a gente podia colocar o preço que a gente quisesse e, naturalmente, a gente não competia isso com ninguém, a gente podia, né, estabelecer o critério custo versus oferta de mercado dentro de um limite que a gente queria em cima dessa rentabilidade, né? Então, o cenário é que nós decidimos, nós, enquanto empresários de telecom, decidimos que a gente ia aumentando a entrega de banda conforme a gente ia aumentando o ticket. Ponto. Isso há 20 anos é assim, né? Desde o cenário quando a gente começou, então, banda larga lá no fim da década de 90. Tá? Quando a gente passou a ter a competição, né? Quando a gente passou a ter a competição entre o próprio ISP, né? Ou seja, de ISP para ISP, a gente começou, então, a tirar aquela margem que a gente até então tinha, ou que era uma boa margem, por sinal, né, para poder competir entre os provedores na questão da divisão de mercado, do market share. E passamos a concorrer isso entre si, cada um pegando uma fatia de mercado, e existia até
no começo do ano 2000, aí, até uma blindagem, né? De falar, ó, essa praça é minha, essa praça é sua, essa praça é sua, essa praça é sua. Quem é mais antigo aí, que nem o Leandro, deve lembrar desses acordos entre cavalheiros que existia. Ó, pô, mas aí eu vou para a cidade do Leandro, eu não vou para Medianeira, né? Eu vou para a cidade do Elton, né? E assim ia. Em função da tecnologia e do FTTH, a gente acabou passando por vários cenários de mercado para ir buscar a velocidade e a tecnologia. A gente precisou investir em backbone, e esse backbone, para ser rentabilizado, ele teve necessidade, então, de abrir novos mercados. E, por sinal, passamos, então, a concorrer entre os provedores também com a mesma tecnologia. Aonde que eu quero chegar com esse raciocínio, tá, Elton? Quando a gente vai para o consumo do cliente, para aquilo que resolve o problema do cliente ou que atende à expectativa do cliente, está muito distante qualquer velocidade que a gente fale acima de 35 megabits. Embora ele possa ter picos de consumo muito maiores, com alto streaming que está tendo hoje. Aqui em casa mesmo, a gente tem um plano de 200 mega, mas eu já nem meço isso para ver quanto que está. O que eu faço? Entro eu nas minhas conferências, a minha filha na aula, meu filho na aula, e a minha esposa como é que é o nome? No Netflix. Está funcionando? Está funcionando, tá bom. Não estou preocupado em fazer velocidade. Está atendendo a necessidade de cada um. Então, veja, como nós criamos um bicho-papão nesse negócio da entrega da banda e na questão do preço, esse é o momento da gente também repensar como que a gente vai continuar vendendo internet nos próximos anos. Porque se a gente for evoluir dessa forma, vai chegar uma hora que quem vai saber que não precisa da banda é o cliente. E aí o cliente vai voltar para a gente e vai falar assim, eu quero pagar menos, porque eu não preciso do que você está me vendendo. Aí você vai falar, não posso vender menos, meu plano é esse, então eu vou para outro provedor. Ou seja, nós vamos atingir um nível de entregabilidade de banda que em determinado momento esse consumo vai ser percebido como um desperdício pelo cliente. E ao perceber que isso é um desperdício, ele vai retroceder e falar, não, eu quero menos e quero pagar menos. Ah, mas aqui você fez um upgrade, você tem... Não, então eu vou mudar de provedor. Então, quando a gente enxerga essa guerra, né, de operadora e naturalmente dos próprios ISPs compartilhando do mesmo cenário, a percepção que eu tenho, veja, não é achando que isso não vai ofender a gente. Vai ofender, né? Alguém vai sair. Mas se tem uma coisa que está na mão do provedor regional, isso ninguém pode tirar da gente, porque a operadora não vai ter uma visão tão clara para isso, significa o relacionamento com o cliente. Significa o quanto que a gente cuida dessa experiência com o cliente. O quanto que nós entendemos do cliente da porta da casa dele para dentro. Né? Então, assim, veja, nós temos situações aí de clientes nossos que a gente, até eu falei isso para o Rosauro uma vez, do suporte gamer. Né? Eu passei 3 horas do meu dia aqui, que eu sou um vulcão em jogo, que eu não entendo nada, tentando configurar um Nintendo do meu filho, e aí, olha, não consegui ainda. Se eu tivesse um suporte gamer no meu provedor que falasse assim, olha, você tem um filho de 7 anos, não tem? Tem. Ele joga. Por R$ 4,90 por mês, ele pode ligar para o suporte que ele vai ter atendimento de Nintendo, no seu nome dos outros aí, né? Vocês devem saber, PlayStation, né? Ah, e o detalhe, se ele tiver com dificuldade também de passar pelas fases do Fortnite, dos Diablo 4, eles ajudam também. Isso vai ser diferencial de relacionamento. Então, quando você fala para mim de operadora que vai chegar, e como acho que a Oi pode se
fortalecer em relação a isso, ela vai entrar na mesma linha de briga que está todo mundo. Ela vai entrar com esse discurso de mais mega, de roteador AC, né, querendo exatamente fazer o que todo mundo faz para discutir e captar market share, captar mercado. Agora, qual a melhor estratégia que a gente pode ter, é a gente fazer o que a Oi jamais vai ter condição de fazer no relacionamento com o cliente. Né? Da proximidade, da solução, dos SVAs que podem ter, né? Do cuidado com a rede do cliente, enfim, coisas que a gente vem há muito tempo, até chato falar isso, porque a gente fica se batendo, né? Fala, pô, nós temos que cuidar da experiência do cliente, nós temos que fazer isso com a experiência do cliente. Né? O Leandro já viu eu falar isso. Né? E como é que eu vou parar de vender Mega? Tem hora que o Leandro fala, mas toda hora que eu vou falar para o cara, eu caio no Mega. Né? Ou seja, está aí agora o cenário da Covid, na minha opinião, como a maior prova de que o cliente não tem nem noção do raio do Mega. Primeiro, se olhar aí na grande massa de clientes que a gente acompanha, o atendimento no suporte diminuiu. O volume de vendas aumentou e a inadimplência, que todo mundo ficou 30 dias falando, tão fodido, desculpa a expressão aí, né, desculpa, gente, né, nós estamos, o que vai ser, como é que vai ser, governo e tal, ninguém sofreu com inadimplência. Eu tenho gente falando assim, Rogério, você quer saber, pagaram mais até. Meu índice de adimplência melhorou. Ou seja, o cliente conosco diminuiu a expectativa. Por quê? Porque aumentou a necessidade dele da internet. A importância da internet veio para fins que a gente até então não estava tratando com ele, a gente só fica tratando de gerar expectativa. Né? Com tecnologia, com banda, mais banda, mais banda, mais banda. E agora diminuiu a expectativa do cliente, aumentou a percepção dele da importância, o que gerou? A diminuição da expectativa do cliente com a melhoria da percepção, gerou a satisfação. E o que deu isso? Deu que reduziu o número de chamado técnico. Então, minha gente, se a gente for partir para a guerra frontal, nós vamos perder. Nós vamos perder. Porque uma coisa é o meu capital, o capital de todos nós que estamos aqui, né, como empresa privada, com lucro real, presumido, sei lá, qualquer que seja. E a outra coisa é a empresa que tem lá o mercado de ações e que o prejuízo que ela tem se torna investimento para o ano que vem, para o próximo exercício. O prejuízo que ela tem, ela altera na tarifa que ela vai prestar para os outros. Quem que faz isso no nosso negócio? Se eu chegar para você, Elton, e falar, ó, deu 1,5 milhão de prejuízo no seu mês aqui. Aí você fala, então beleza, vou corrigir o preço dos meus clientes para recuperar isso. Você consegue? Ou você fala assim, então beleza, então 1,5 milhão eu vou fazer de investimento. Você vai tirar da onde? Mas é isso que acontece com as grandes operadoras. Né? Então, se a gente for de frente, a gente vai ter dificuldade para isso. Mas o que eu acho que nós temos que zelar muito e que eu acho que a gente pode fazer muito bem são as alianças estratégicas, né? Ou seja, a gente ter parceiros de negócio, parceiros que pensem junto, que evoluam junto, que promovam resultados juntos, né? E esses parceiros estratégicos transformam conosco a nossa identidade, né? Desculpa a minha franqueza, mas está na hora de ISP olhar para ISP como irmão, não como primo, entendeu? Não como alguém que não mora na mesma casa. Nós precisamos olhar entre nós como irmão e falar assim, somos a maior operação de telecomunicações do Brasil. E aí? E aí?
né? É com muito orgulho que eu tenho para falar para você que hoje no Brasil quem mais leva conexão somos nós, dos provedores regionais. Quem faz isso no argumento de vendas? Elton, Leandro e Rosaldo. Quem fala isso para o cliente de boca cheia? Quem garante isso para o cliente lá? Né? Então, é nessa hora que eu acho que nós temos que trazer essa força que nós nos tornamos para aquilo que a gente quer ser, né? Para aquilo que a gente pode vir a ser. E aí, nós vamos ser um player. Vamos ser mais um player. E detalhe, quem incomoda hoje somos nós. Enquanto nós estamos fazendo uma live aqui para vários amigos e associados da Rede Telesul, os caras estão querendo saber como é que vão tirar cliente nosso e fazendo banda, fazendo entrega de AC, sei lá. Entende? Então, na minha percepção, óbvio que isso também é uma opinião. A Oi pode vir a hora que quiser. A TIM pode vir a hora que quiser. Eles que façam um bom serviço, porque se eles fizerem, eles não vão ter resultado nenhum. E nós temos cenário de lugares que eles chegaram, entendeu? E que não tem nem 5% das portas ocupadas. Viu, Rogério? Posso só fazer uma pergunta em cima disso? Claro. Por exemplo, uma das coisas também que às vezes acontece, você que anda o Brasil inteiro deve ter uma experiência, um feedback bem melhor, é que muitas vezes quando essas grandes operadoras elas vêm e elas fazem todo aquele barulho, inclusive isso ajuda a aumentar as vendas do provedor também, né? E se impacta, talvez impacte nos primeiros dias, porque uma segunda pergunta junto nessa, que talvez uma preocupação que a gente tem que ter, ou que talvez seria até mais factível do que se preocupar com a Oi, é se preocupar com os provedores que estão se tornando grandes e têm uma necessidade de crescer fortemente, e esses provedores maiores, eles entram naquilo que você estava falando, ou seja, eles estão parecidos com a Oi, que eles precisam crescer, só que com um diferencial. A Oi ela não entende ainda bem o que os provedores fazem dessa diferença do relacionamento, né? Que tem que fazer até mesmo porque eles são muito grandes e é difícil de compreender isso a nível Brasil e de ajustar isso para cada região. Já um provedor que nasceu com esse DNA é muito mais fácil, talvez, de fazer isso. Como que você vê isso nessas operações maiores dos provedores? E, enfim, essas duas perguntas aí. Olha, Rosaldo, vamos lá. Vamos entender. Deixa eu só formular bem aqui. A primeira situação que a gente enxerga, como você disse, da operação ser alavancada, né, em vendas quando chega um grande, né, isso aí acaba gerando um marketing positivo, porque é mais um anunciando fortemente sobre consumo de internet e automaticamente a gente vai no marketing de carona. Então a gente aproveita essa fase e engata lá e aumenta a venda. Agora, a perda que nós corremos o risco de ter vem em função exatamente da ausência de serviço que a gente realmente não esteja disponibilizando de forma correta ou da maneira como a gente vem se relacionando com o cliente. Então, quem vai sair para ir para uma Oi ou para ir para uma grande operadora? É quem teve uma experiência ruim com um provedor regional pequeno, não uma PPP. E esse é o risco que eu digo com relação a gente ter que ser irmão, né? Por quê? Porque se eu tive uma experiência negativa com o provedor do Elton, por que eu vou ter uma experiência negativa com o mesmo tipo de fornecedor que é do Leandro? Então, eu classifico os dois como ISP, então se eu tive uma experiência ruim aqui, ali também deve ser. Então, eu acabo migrando a minha decisão para uma operadora na expectativa de que isso possa ser melhor. Então, o serviço é fundamental. O segundo elemento, que daí eu acho que talvez seja nosso maior desafio, a gente já até conversou disso em algumas vezes,
Vocês imaginam que a gente pode traçar o nosso relação com clientes como se fosse um casamento, tá certo? E a gente tem que manter o casamento com base no diálogo, porque se a gente só tiver o casamento com filho, com tudo que a gente tem que fazer, a gente não consegue nem sequer dar atenção de forma adequada. Então, o diálogo é o que reza aí o relacionamento, tanto da empresa como na família. Agora a pergunta, Rosana. Você imagina que a Dani só conversa com você quando ela tem problema. Quanto que você acha que ela vai ter de prazer em falar com você? Nenhum, quase. Então, você traz agora isso para a nossa realidade, que quem fala com a gente normalmente é o cliente quando tem um Problema. tá certo? E se o cliente vem para a gente quando tem um problema, qual é o prazer que ele tem de querer ficar com a gente? Então, nesse contexto, a gente tem que caminhar, nós temos que retomar esse cuidado e esse apreço de ser regional para não errar nesse sentido. Me faz lembrar a segunda parte da pergunta. Não, a segunda parte era sobre os grandes provedores, que eles conhecem a realidade de ser pequeno, até mesmo porque a maioria dos grandes provedores nasceram pequenos, né? Então eles entendem essa diferença que talvez a Oi ainda está buscando entender os provedores, eles estão mais alinhados com essa questão da diferenciação do atendimento, compreendendo a questão regional, né, do que as pessoas têm expectativas, porque uma pessoa tem uma expectativa diferente da região, de outras regiões, né? Então, o provedor, por mais que ele é grande para um provedor, a nível de Brasil ainda a maioria são pequenos, né? Veja, quando a gente fala de um provedor regional, né, de uma operação regional, e que a gente pode considerar aí 100, 150 mil clientes na base, né, que seria, vamos lá, atender 20 municípios em média, alguma coisa assim, ele ainda não deixa de ser um pequeno, mas ele é tido como um grande provedor por conta dessa importância que ele tem para o Estado, tem para o mercado. Agora, o que eu vejo com relação ao grande provedor? Ele se tornou muito grande, né? E o cenário que a gente estuda em cima disso, muito em relação da demanda de oportunidade, muito mais em função da oportunidade de crescimento do que exatamente da estratégia, né? Então, assim, se a gente for olhar historicamente, os maiores players do Brasil de ISP foram se desenvolvendo até a hora que ele falou, bom, agora eu preciso de ter gente para cuidar da gestão, né? E aí começaram, então, a fazer planejamento estratégico, a trazer profissionais, né, com condição para resolver esse tipo de coisa e principalmente, despojaram-se, perdão, da etiqueta do dono para ser a etiqueta do provedor, né? Então, assim, eu me desprendi da minha cria, que é um provedor, e coloquei agora uma empresa numa estrutura de profissionais, de competência, de gestão, para que ela cresça. E aí ela se evolui, né? Então, o provedor regional de maior porte, que ele conseguiu fazer essa situação evoluir, ele vem primeiro da demanda e, naturalmente, depois pela redução pela partilhamento de custos, né? Quanto maior a venda, maior ele reparte os custos operacionais, né? Então, ganhou mais velocidade quem fez isso primeiro, né? De certa forma, vou ser aqui até contundente no que eu vou dizer,
o risco é o mesmo. Tá? O risco é o mesmo. Se não cuidar da base de cliente dele, pode ter o que tiver na infraestrutura, na rede, nos profissionais, no que tiver. Se ele não cuidar lá do seu Juca, conhece o seu Juca? Aquele que tira o dinheirinho lá e vai pagar a mensalidade. Entendeu? Se não cuidar bem desse seu Juca e falar com o seu Juca só quando o seu Juca tiver problema, o risco é o mesmo. Tanto para eles, quanto para a gente, que é de menor porte, né? E até bem menor porte, quanto até da grande operadora. Entendi. Me permite, posso comentar também um pouquinho? Claro, Leandro, eu ia chamar você mesmo. Vai lá. Essa questão de, pensa assim, nós estamos preocupados com a Oi, né? E tu imagina como a Oi deve pensar por outro lado, falar assim, meu Deus, como é que aquele pessoal consegue trabalhar com um ticket de 85, 70 ou 50? Então imagina como eles devem ver do outro lado também, falar assim, meu Deus, aqueles lá, né, tem algum problema, né? Pelo menos a Oi está vindo com 99, então os próprios pequenos provedores regionais, eles não se degladiando nas cidades, né? Porque já começa a ficar escasso a ocupação de postes no Paraná, por exemplo, já não se consegue, né? Imagine um cenário de, acho que comentei com o Rogério tempo atrás, daqui um ano, talvez, nós teremos todas as residências do estado com um cabo passando na frente já, uma caixa, uma CTO já podendo atender, né? Tá muito próximo disso. Então, imagine quando nós chegarmos assim, a ter uma ocupação de perto de 90% das residências atendidas pelos pequenos provedores, como que nós, os pequenos provedores, vão sobreviver, né? Já não vai ter mais os clientes novos, vai virar aquela guerrilha entre eles e brigando por preço. E a Oi talvez ainda vai existir, mas com um ticket maior lá. Deve haver um questionamento que eu também converso com muitos por ali. Talvez vai chegar o momento de fazer as pequenas fusões, agrupamentos de provedores. Não vai mais ter como crescer a base, mas talvez reduzir custo operacional. Então, diminui a equipe, eu tenho 10 pessoas no saque, outro tem 10, reúne em grupos e reduza. Então, talvez vai ser uma tendência de, daqui a alguns anos, logo aí, eu acho, de pequenos agrupamentos, não sei se é fusão, nomes assim, para competir com a Oi ou outros grandes que estão consolidando. Porque sozinhos mesmos vai haver a guerrilha nas suas próprias cidades, né? Então, acho que é isso um pouco que a gente tem que pensar também, né? Acho que sim, Leandro. E vou complementar aqui um pouco do seu raciocínio. Não acho que isso vai acontecer, isso já vem acontecendo, né? Eu não acho que isso é uma realidade que vai nascer, ela já nasceu. E eu vou dizer mais, acho que com essa situação e com o cenário que nós estamos vendo aí para o futuro, principalmente na questão das gestões, pode ser até intensificada. Eu acho que pode até haver mais, né? A quantidade de clientes hoje que pede o tal do valuation para a gente, né? Preciso fazer meu valuation, preciso fazer o valuation. Mas por quê? Não, porque se precisar vender, eu vendo. Né? E até o Thiago lá da Pronet, que é amigo nosso aí, de vocês também, fala muito assim, eu vou vender e vou montar outro provedor, porque eu não sei fazer outra coisa. Então, é assim, mas entrou na crista da onda também esse negócio e vai acontecer realmente. Mas, veja, a operadora, ela não chega a 99 porque ela quer, ela podia chegar a 29. Entendeu? Ela não chega ao mercado assim no custo dela, dando 20% lá do imposto, não sei o quê, rapaz, ela não faz isso. Ela estabelece qual é o ticket médio para a operação ser rentável e acabou. Entendeu? E um cara que é investidor de uma grande operadora, que está no mercado de ações, ele vê o dinheiro dele lá nos Estados Unidos sendo rendendo a 2% ao ano, ele compra ações que rende 18% ao ano, que rende a 12% ao ano, ou seja, 6 vezes mais do que o dinheiro ficar dele parado lá. Então, não importa para ele, para a operadora, se o payback, se o retorno dela vai durar 10 anos.
entendeu? Porque ela trabalha com essa captação. O nosso que a gente compra aqui, para durar nas duras penas ali 8 meses, a gente já começa a suar com o fluxo de caixa, né? E se o cliente não pagar, a gente começa já a querer ir para o caminho do banco, para poder, né, ver se tem crédito, pelo menos pré-aprovado, que se der merda, eu vou lá para ver o que eu posso fazer, né? Então, nesse cenário, as fusões vão acontecer. Agora, se a gente não tiver um cuidado extremamente importante para que as fusões aconteçam, que é a identidade do perfil do cliente ser igual, né? A gente vai ter dificuldade para as fusões acontecer, né? Então, quando a gente fala identidade, o que é? É a gente ter um modo de trabalhar igual, um modo de oferecer serviço igual, sistema de gestão igual, ou seja, porque senão cada fusão vai ser uma nova complicação, porque você tem que fazer uma nova operação, porque agora junta 5 sistemas diferentes. Agora junta rede que foi feita com como é que é o nome? Com figura 8 e AES 12. E aí, sim, topografia de tudo quanto é gênero. E vão fazer fusão? Não, vai virar uma grande confusão. Então, assim, o processo de aproximação tem que acontecer que nem aqui, nas associações, trazendo para as realidades, para as oportunidades regionalizadas, né? com as decisões ali que correspondam à execução de fazer junto e estar junto, de colher junto e, naturalmente, depois chegar num processo de fusão, né? Caso contrário, não vejo um cenário favorável à fusão. Eu acho que aí vai virar aquisição. Ou seja, é alguém que vai comprar e alguém que vai vender. Se não tiver essa uniformidade mínima para a gente fazer fusão, acho que vira confusão. E aí, na confusão, nós não vamos ter fusão nenhuma, nós vamos ter aquisição. E aí, Elton, tá quieto aí? Tava mudo o meu aqui. Só ouvindo, Rogério, só ouvindo. Bom, deixa eu abordar um pouco uma das razões que a gente conversou, né? Levando em consideração todo o cenário que a gente vem vivendo de incerteza, de Covid, de familiar, nós temos que estar muito tranquilos, mas muito tranquilos. E aí a gente tem que estar com um espírito, né, muito aliviado de todas as coisas, para a gente conviver com uma palavra que a gente não tem o hábito, né? E que não faz parte do empreendedor, que é o fracasso, né? Fracasso não faz relação com aquele que empreende, né? Até porque todo mundo que empreende visa o sucesso, né? Só que uma coisa que eu, né, digo a vocês assim com todo o zelo é que a gente vai ter que conviver com alguns fracassos das nossas decisões planejadas para trás, para a gente poder pensar em transformação, né? Como vocês sabem, eu e o Ronaldo lançamos a ProISP em janeiro, começamos a trabalhar em fevereiro, paramos em março. Mobilizamos 11 consultores especialistas para poder cuidar né, de todos os temas que a gente quis. Mexemos com estratégia, com custo, pagamos, durou um mês, né? Então, isso, se eu quiser enxergar isso como uma grande decepção ou um grande momento de fracasso na minha trajetória profissional, eu sento naquele sofá ali, abro minha garrafa de vinho, de pinga, sei lá do que for, e me amarguro com esse negócio.
Mas eu tenho que ter a sensibilidade que não. Que se isso aconteceu, é com alguma coisa eu preciso aprender com isso. Né? Então, em menos de 30 dias, a gente subiu uma motivação assim com os consultores de fazer treinamentos online, coisa que a gente nunca fez, e vocês sabem que a gente não fez isso, né? E nós estamos fazendo, tem alguns que dão certo, outros não dão certo, entendeu? Que dá pau nesse raio do Zoom aqui, que nem o Rosário falou, não consigo conectar no Face. Nós também estamos passando por tudo isso. E depois de tudo isso que a gente vem e fala, pessoal, gente, vocês me desculpem, estamos aprendendo. Né? Então, não tem sido fácil para ninguém olhar o canto da casa e enxergar que aquilo ali agora é a sua sala de trabalho. Né? Isso eu não estou falando de nós, não, que temos a oportunidade de ir para a sede. Nós estamos falando do todo dia das pessoas, né? Do quanto que a gente acaba nos envolvendo com isso. Então, a gente vai ter que ter a sensibilidade e a nobreza, eu diria, de conviver com alguns fracassos. Né? Porque é assim, é lá dentro dele, né? No silêncio, até diria, das coisas que não deram certo, que a gente se reconstrói, que a gente se fortalece com o quê? Com o mínimo. Quem já não tem mais nada vai ter que se contentar com o mínimo. E esse mínimo vai se potencializando a partir daquilo que a gente pode fazer no máximo. Então, uma das coisas que isso vai acontecer, se eu posso dizer que nós vamos ter que fazer com muita propriedade, seja em qualquer esfera, se chama dedicação. Dedicação. O que nós fizemos até hoje para fazer o que nós construímos até agora foi muito menor da dedicação do que a gente vai ter que fazer para reinventar um negócio que já tem padrão. E a gente não sabe o que vai ser o padrão desse novo jeito de consumir, desse novo jeito de conviver, esse novo jeito de celebrar, de reunir amigos aqui. Há 3 meses atrás era para essa conversa estar acontecendo lá, há 3 meses, né? Estava programado para a gente estar em final de março lá em Foz do Iguaçu fazendo esse mesmo bate-papo. Né? E, ou seja, a gente vai ter que aprender tudo isso. Então, a dedicação que vai trazer com que a gente não perca tempo, e isso tem trazido para a gente uma percepção extremamente importante. Não é a primeira, não é a segunda, e eu me vejo assim, a quantidade de tempo que nós trocamos por trabalho agora, estando focado em home office, em atividades como essas aqui, é impressionante. É impressionante a quantidade de gente que fala, cara, o meu NOC melhorou. O pessoal meu de gestão de rede melhorou trabalhando em casa. O meu pessoal de suporte melhorou trabalhando em casa. Ou seja, tem cenários de call center, por exemplo, gente, que já estão repensando o modelo de negócios dele. Fala, porra, antes eu trazia todo mundo para ficar numa sala com 800 pessoas num salãozão. E agora todo mundo pode ficar na casa dela, eu não tenho custo de luz, eu não tenho custo de aluguel, não tenho custo de água, não tenho custo de café, papel higiênico e tudo mais que tiver. Né? Então, esse novo cenário vai trazer para a gente novas realizações. E realizações vem de real, da gente poder atender o que é realidade. No mundo inteiro, se perde 30% do que se produz, do tempo e do insumo. A gente vai no mercado, compra coisa que joga fora. Ou vocês não são assim? Uhum. Que passa validade. Né? A gente contrata serviço que não usa. Ah, deixa assim mesmo. Esse cara, puta, não aguento mais falar com ele. É marceneiro, é pintor, é produtor, é consultor, que nem eu. Né? Então, assim, coisas que a gente acaba deixando. Por quê? Porque a fartura é muito alta, a gente tem sempre a oportunidade de colocar a hora, minha gente. A maior prova aqui está dizendo aqui que, nesse momento, a gente vai ter que ter cuidado com as nossas contratações, com os nossos direcionamentos e principalmente com os nossos recursos.
E nesse cuidado todo entra uma peça fundamental, né? Que, para mim, é a peça que movimenta tudo isso aqui, que se chama gente. Se chama gente. Mais do que ter um bom técnico, nós vamos ter que ter uma boa pessoa que cuida de gente. E assim, de vendedor de gente. De quê? De gente. Ou seja, nós vamos ter que ter gente cada vez mais disposta a cuidar de gente. Porque senão, tudo que a gente vai fazer e que se tornará repetitivo será substituído pela inteligência artificial. Né? Sim. Rogério, deixa eu aproveitar fazer uma pergunta para você, seguindo bem essa linha do que você estava dizendo, dessa questão da experiência, do que está mudando. E você fez um comentário comigo quando eu estava semana retrasada naquela live do nosso amigo André Ribeiro, aí também, aí o André, se estiver aí, um abraço para você. Que né, eu estava falando lá que as pessoas vão ficar cada vez mais exigentes, ou seja, vão ter expectativas mais altas, né? E assim vai ser dos serviços e tudo mais e tal. E aí você fez um comentário lá que as pessoas nas casas vão querer ter uma melhor experiência do colaborador nosso, que vai ter lá na casa. E aí, para esse colaborador levar uma melhor experiência, obviamente ele também tem que ter uma melhor experiência dele, de como o do cliente interno da empresa. Eu acho que, para mim, pelo menos, assim, foi uma colocação muito legal que você colocou dessa melhoria da experiência do colaborador interno dentro das nossas empresas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso aí, eu acho que seria muito legal. Olha, Rosaldo, quando a gente parte para essa, né, eu acho que eu já falei para vocês que tem hora que eu uso mais a minha filosofia do que a minha razão propriamente dita, né? Eu penso muito mais do que as coisas normais. Veja, qual é o cenário até agora que a gente leva dentro da eficiência da atividade? A eficiência da atividade sempre é medida pela produtividade e assertividade, né? Então, quando você chega para um técnico e fala quantas instalações você fez por dia, ele está sendo aferido pela produtividade. Como que as suas instalações foram feitas? Ele está sendo aferido pela assertividade. Agora, de que jeito elas resultaram, né? Ou seja, como é que a gente vai tratar não só da produtividade técnica, mas de qualquer outras atividades dentro do nosso provedor, se o que a gente quer entregar experiência para alguém, né, passa por essa sensibilidade de quem executa. Óbvio que se eu quero trazer uma boa experiência para vocês, a sensibilidade quem tem que ter sou eu que estou prestando esse serviço. Sou eu que tenho que ter o cuidado, o tato e, naturalmente, experiências positivas para entregar melhores experiências para vocês também. Então, quando a gente vai pensar em experiência do cliente, a gente tem que olhar para o nosso colaborador e falar o que essa experiência dele significa aqui na empresa. Não é? Quando, por exemplo, o automóvel que ele dirige não tem uma manutenção adequada. Quando a farda que ele utiliza é velha, é trocado por uma camiseta, né? Quando ou seja, o que a empresa efetivamente está dando de experiência para ele, né? Eu me recordo até hoje numa operação que a gente tinha que, cara, chegasse um técnico na empresa, qualquer um tinha que parar e levar um café para esse cara, uma água. Entendeu? Ó, quer tomar um café, quer uma água, senta aqui, o ar-condicionado para você tá bom. Tá certo? Por quê? Porque esse cara tá de frente de uma realidade muito mais severa do que qualquer outro. Né? Então, a experiência que nós temos que também entregar como empresa, como empresários, é como estamos colaborando com o nosso colaborador, né? Colaborando com o colaborador,
para que ele seja sensível e promova essa experiência nas pessoas. Então, não significa simplesmente entregar tarefa e entregar salário. A quantidade de vezes que a gente vai em provedores, né, e os caras falam, bicho, aqui a gente não sabe nem o que é um parabéns. Aqui a gente não sabe nem quem é o patrão. O Leandro é prova disso, foi um cara que fez exatamente isso e deve ter colhido muitos frutos, que era o tal do café com o diretor, né, Leandro? Que eu falei para você, lembra disso? Falei, Leandro, junta a turma, faz aleatório, monta um café, chama esse pessoal para fazer. Eu acho que você tem um monte de notícias para contar, porque eu vi que você fez. Né? A experiência que você deu para o seu pessoal, reformando a loja, botando a loja num up, né? Num astral bonito, com luz diferenciada, com não sei o quê. Nego vem trabalhar que vem assim, até maquiada agora. Ela vem bonita, vem como se estivesse indo para um baile. Óbvio que tudo isso requer investimento, mas tudo isso está em linha, Rosaldo, com esse sentimento que qual a experiência que eu estou entregando para o meu funcionário? De sentar numa cadeira torta, que falta um pé, que é aquela cadeira que você puxa, nheco, 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 do cara falar no telefone aqui, assim, enquanto está com o outro ali, o computador aqui. Porra, tudo bem, né? Eu não estou dizendo que temos as condições todas para deixar tudo em perfeita ordem. Não é assim. Mas nós não podemos deixar de pensar assim, porque pensando assim, a gente torna isso um objetivo. E tornando isso um objetivo, com certeza, a gente pode cumprir. Com certeza. Então, nesse cenário, Rosaldo, o que me traz de preocupação para a gente poder gerar uma boa experiência para o cliente é como os nossos colaboradores também estão tendo uma boa experiência com a gente. A partir de quando? A partir da entrevista. Ele pode ainda não ser nem contrato. Ele pode nem ser contratado, mas ele falar, puta, eu fiz uma entrevista lá na R-Line. Cara, o pessoal lá é outro nível. Até quando? Né? Até ele falar, puta, trabalhei na R-Line e tive que sair de lá porque cheguei no limite da minha carreira. Passei por isso, cara. Eu comecei em provedor e quando eu fui me sair, desligar do provedor, Marcelo, que foi meu chefe, hoje até trabalha aí com a gente também, nos ISPs, é impressionante, porque quando eu fui falar para ele, cara, eu quero mais. Ele falou, bom, mas só tem eu e você aqui, eu sou o dono. Eu falei, então eu vou embora, vou precisar arrumar alguma coisa para eu fazer mais. Foi quando depois eu fui para a operadora, né? Então, antiga Telesp, né? Ou seja, não é ruim para a gente não formar pessoas também. São essas pessoas que trabalham com a gente satisfeita, que conseguindo degraus novos, motivam outros a chegarem para trabalhar com a gente. Né? Motivam, faz com que pessoas venham falar, poxa, você vai começar na Airline? Puta, que empresa, cara. Comecei minha carreira lá. Né? Eu acho que isso, de fato, é uma coisa que todos nós temos que perseguir, né, Rogério? Porque faz parte do processo de desenvolvimento para a gente melhorar. E o Leandro, novamente, isso aí, ele é um ótimo exemplo, aí, um mestre nisso, né? Que nem você colocou, o Leandro fez uma loja lá, um escritório muito bacana, aí, aconchegante e tal, e está sempre aí participando. Leandro, quer falar um pouquinho sobre isso? Como que você vê isso, na tua opinião? Talvez contar para nós, provedores, aí, como que foi essa experiência do café com o chefe, café com o diretor. Como que você sentiu isso? O que você viu que mudou? Acho que poderia ser bacana, né? Compartilhar isso. Exato. Como o Rogério comentou, o café com o chefe veio com uma ideia dele, né? Como sempre, a gente vai procrastinando até que um dia tira ela, né? E uma dessas foi um café da manhã lá no Morro da Salete, quem é da cidade que conhece, é um morro distante. Eu levei 5, 6 pessoas lá, né? Onde nós temos uma torre, então a gente fez um café lá embaixo da torre. E uma colaboradora nossa, a Fernanda, eu fazia algumas perguntas para eles, né? E ela falou assim para nós:
Leandro, aqui no portal é a primeira empresa que eu trabalho que quando eu acordo, eu não fico pensando numa desculpa para não ir trabalhar. Que eu não acordo com dor de cabeça, não fico pensando. Eu acordo e tenho vontade de ir para o trabalho, né? Então, aquilo marcou bastante e nos mostra que talvez o caminho esteja correto. Né? Tem algumas ações internas que a gente desenvolve. Para nós, assim, tem que ser um ambiente descontraído, gostoso. Não é a empresa perfeita, isso é muito claro, né? Mas nós, talvez quem já acompanhou nós nas redes sociais, Facebook, a gente apresenta muito mais informações lá do que nós fizemos dentro da empresa, do que nossos planos, né? Então, Café com Chefe, outras tantas atividades que nós realizamos, a gente coloca isso na rede social, porque para nós faz sentido ser um ambiente que as pessoas, outros sejam atraídos, né? Então, como é que eu vou ter colaboradores melhores, né, se eu não coloco isso para público, né, para as pessoas saberem, né? Uma outra estratégia, assim, quando chega um colaborador novo, a equipe já pergunta assim, qual vai ser o nome dele, qual vai ser o nome dele? Porque quando a pessoa entra na empresa, durante 30 dias ela passa a ter outro nome aqui, nome de fantasia, brinquedo. Então, já é um meio de descontração. Então, a gente entende que pequenas coisas, veja, dá um nome diferente. Essa ano entrou a Cristiane, que não é Cristiane, na verdade, é um nome falso que a gente dá durante 30 dias, e o Fernando Murilo, que é outra pessoa. Então, a gente dá uns nomes assim. São pequenas coisas que não custam nada, mas que descontrai, as pessoas ficam num ambiente mais descontraído. Então, assim, eu acredito muito, como já comentou, que o nosso colaborador, quando vai na casa do cliente, como ele passou por dentro da empresa, ele vive aqui dentro, ele tem que ir feliz. Se nós tivermos pessoas que não estão felizes aqui dentro da nossa empresa, não tem sentido ela ir lá trabalhando, né? Dentro dos nossos valores que ficam estampados aqui na recepção, um deles me deixa muito claro assim que é nossa empresa, nossa casa, né? Então, nesses dias de pandemia, quando a gente fechou totalmente a loja por alguns dias, todo mundo em casa, eu vim para a empresa e fiz um vídeo e mandei para todo mundo dizendo que a nossa casa estava vazia, né? Então, a gente sente muito. E hoje eu comentei com a nossa turma aí, que bom que está todo mundo na nossa casa de novo, né? A gente voltou para o trabalho. Então, é uma casa de todo mundo, a gente gosta muito. As pessoas, quando foram para a sua residência naquele período de home office, muitos pediam, mas quando eu voltar, eu preciso voltar, porque eu preciso, é lá que eu vivo, é lá no portal que eu vivo. Então, é gostoso isso, saber que o caminho é esse, e sempre que é colaboradores bons para atender nossos clientes, temos que fazer a nossa pequena parte, né? Às vezes com alguns investimentos, algumas vezes não precisa ter investimentos, mas é bacana. Mas só mais um lembrete agora que eu anotei aqui. Quando acontece o evento da Rede Telesul, eu até seguro essa informação para a equipe, porque já viram um AUE, eles brigam para ir, porque então todo evento que a gente vai, todo evento eu levo 8, 9 pessoas num dia, 8, 9 pessoas no segundo dia, né? Então, levar eles para conhecer um evento desse, pessoas que estão ali, tanto no almoxarifado, no financeiro e tudo mais, eles entender como é que é um meio, né? Não só quem já convive, faz muito sentido. Então, quando eles ficaram sabendo que o evento tinha sido cancelado, né, adiado, pensa a tristeza deles, porque já estavam na expectativa. Então, são pequenas coisas, para nós, como ficar perto, é mais fácil, eu entendo disso, mas fica para quem mora perto aqui de levar a equipe, né? Sacrifica, são dias, naquele momento que a empresa fica com menos pessoas, eu levo 9 pessoas num dia, então um terço estão lá, mas vale muito a pena, é um investimento, a empresa sofre aqui naquele dia, mas para as pessoas, para a nossa equipe, faz muito sentido. Isso que você faz, Leandro, em levar as pessoas para um evento, nós também adotamos aqui, e a gente vê a importância disso, o quanto o colaborador ele se sente valorizado por estar participando de um evento grande. Não só de grande, a gente levou aqui para eventos regionais também, próximos, que teve em Cascavel, mas o colaborador ele se sente muito valorizado, muito mesmo. Então, é muito bacana isso que você faz. Uma coisa que é bonito de ver no Leandro é que ele se emociona até, né? Com essas ações. Ele é um chorão, manteiga derretida. E daí ele faz
essas ações. Eu não falo isso negativamente não, tá, Leandro? Eu acho que Não, fechou. se tem uma coisa que inspira as pessoas, é no exemplo, né? É na modelação, é de como a gente se torna um padrão de desejo de alguém, né? Enfim, o Helder, que era meu diretor na Vivo, hoje trabalha com a gente na ProISP, né? E eu falava, porra, um dia eu quero ser igual o Helder, né? E hoje eu trago o Helder para trabalhar com a gente na empresa, né? Então, assim, e entender que como as coisas modificam. E se a gente tiver esse cuidado de ser a inspiração das pessoas, não só dos filhos, mas de falar assim, cara, é o legado que a gente deixa, Obrigado. né? É o legado. Eu perdi meu pai muito cedo, acho que eu já contei essa história para vocês aí, mas nem todos os amigos que estão aqui sabem disso, né? E como é difícil a gente romper o aprendizado de um legado, né? Como é difícil a gente criar uma nova referência a partir das pessoas, né? Quem é o certo? Para quem que eu vou seguir? Quais são minhas referências? Quando a gente perde o pai, fica complicado em cima disso, né? Então, eu acho que vocês na posição, né? E aí não me coloco junto disso, mas nós na posição de empreendedores, de inspiradores, não podemos renunciar de maneira alguma a nossa obrigação de ser inspiradores, né? Das pessoas se inspirarem no modelo que a gente pode ser para elas tocar a vida delas, né? E ser patrocinadores aí de uma coisa muito importante na vida de todo mundo, que o sucesso não vem pelo que a gente põe no bolso, né? Mas o sucesso é aquilo que a gente carrega no nosso bem-estar, no nosso prazer e principalmente nas relações que a gente cria, né? Rosauro fala desse meu jeitão, etc de coisa, mas eu aprendi aonde que esse jeitão meu pôde ter sucesso, né, que foi com vocês aí. Porque quando esse meu jeitão estava numa multinacional, esse meu jeitão era incomodado, né? Esse meu jeitão, imagina você isso e você aquilo, e você não pode, né? Por quê? Porque muitas vezes o mundo corporativo te eleva a uma coisa que te desconfigura, né? Então eu agradeço a Deus todos os dias de poder trabalhar com pessoas como vocês, né? Que abrem as casas de vocês como empresas para que a gente possa ser um ponto aí muitas vezes de equilíbrio, de apoio, de cooperação. E o detalhe que não tira de mim ou não tira de nós aquilo que a gente é. Esse é o sucesso, né? Se ganha ou não ganha dinheiro com isso, é uma consequência. Mas hoje eu diria para vocês o seguinte: se, tomara que não, hein? Mas se eu fosse, né, se eu morresse amanhã, por exemplo, ou sei lá o quê, a gente nunca sabe o dia, né? Eu seria um cara muito feliz, por ter carregado comigo pessoas muito especiais. E esse cara aí, que é o Rosauro, ele me fez uma vez chorar na casa dele, né? Você quer contar, Rosauro, que você lembra do negócio do futuro? Conta você para mim não fazer nenhuma gafe aí, não contar de mais ou não contar de menos aí, Rogério. Enfim, me recordei uma vez aqui que eu estava com o Rosaldo e ele fez assim: Rogério, você já parou para pensar que se um dia, daqui 20, 30 anos, né, 20, 30 anos, pode ser que você não esteja nem mais vivo, mas seus filhos, seus netos, sei lá quem, se alguém um dia for contar a história dos provedores regionais, vai ter que estar o nome do Ronaldo e o seu lá nessa história. Uhum. Ou seja, né,
para um bosta que nem eu, que sabe chorar para qualquer coisa, como o Leandro também é, né? Escutar o meu filho falar para um cliente nosso no meio de uma brink, né? Que você quer ser quando crescer? E ele falar assim, eu quero ajudar meu pai que nem ele ajuda as pessoas. Né? Essa é a diferença de você ter só um trabalho ou você ter um trabalho com missão, né? Que é o que a gente estava falando naquele dia lá, né? Ou seja, você e o teu irmão, né? Também um abraço aí pro Ronaldo aí, que é um amigo também muito querido da gente. Tem uma participação muito importante, né? Sei lá quantas mil pessoas e quantos mil provedores vocês já treinaram, ajudaram, informaram nesse Brasil afora, né? Ou seja, a gente às vezes está mais próximo, olhava para as agendas de vocês e falava, minha nossa, ou seja, né, deixava a família e a casa de lado, muitas vezes para estar lá ajudando as nossas empresas, né? Então isso realmente é de tirar o chapéu para vocês aí, Rogério, Ronaldo, aí a nossa gratidão aí para vocês aí no fundo do coração. Enfim, Olha só que gente. legal. Desculpa, Rogério. Olha que legal aqui o comentário do Tico falando sobre o café com o diretor. Ele pegou o gancho da ideia do Leandro e ele tem feito lá o café com o cliente, onde ele convida os clientes mais Legal. reclamões para ouvi-los. Eu achei a ideia fantástica e vou copiar, viu, Tico? Vou copiar essa ideia. Muito bom, muito bom. Isso me faz lembrar uma vez uma senhora que ligava num call center nosso e todo dia a velha ligava lá, rapaz. Né? E assim, a gente já entendia que determinada hora que falava, ó, a dona Joana, batata, era a dona Joana. Até umas horas que ele falou, chama a dona Joana aqui, mostra para ela conhecer a empresa. Daí quando a Joana chegou lá, tinha bolo, tinha café, tinha suco, tinha iogurte, tinha banana, que velho gosta de banana, né? Essas coisas que é mais fácil mastigar. É o meu filho aqui. Dá oi para os tios aí. Né? E aí, quando eu falei, olha, dona Joana, tá vendo aqui? Aqui é o saque, aqui que a senhora é atendida. Mas a senhora sabia que todo dia que a senhora liga e que não tem nada para fazer, né? A senhora pode estar tirando o espaço de alguém que precisa muito de teu serviço e não está conseguindo fazer esse contato. Então, o dia que a senhora tiver com vontade, vem aqui visitar nós, né? Mas não fica ligando no call center. Mas lembrou, muito bom, Tico. Parabéns aí pela ideia. Eu acho que ela realmente segue num contexto de relacionamento, né? Isso aí é relacionamento, né? Isso fazer a diferença através do relacionamento. E esse é o propósito, né? Eu acho que trazendo para a gente aí como oportunidade fechar esses momentos com chave de ouro, né? É top demais, muito legal. Tem alguma pergunta aqui nessa caixa aqui? Não, né? O Tico falou de fusão. Tem um comentário do Tico aqui também no YouTube, falando lá ainda sobre a crise, né? Na visão dele, a crise não melhora antes do final de 2021. Então, integração, fusão, aquisição dentre nós será a forma de reduzir custos e sobreviver. Perfeito. Aliança estratégica, né? A gente comentou aqui. Eu não consigo, né? Talvez o Tico, até porque mexe com outros mercados, tenha uma visão mais refinada, né, dessas informações. Mas eu não consigo saber se até 21, até 22, até 20, não sei quando, né? Não consigo dimensionar isso. Mas eu acho que vai ter muita reinvenção nesse processo todo aí, né? Eu acho que vai ter muita coisa que vai mudar na política comercial, na questão dos negócios comerciais, inclusive na questão da produtividade, gerar menos dependência, inclusive da China, que é o grande mercado. Eu acho que a gente vai começar a pensar em ter novas tecnologias produtivas, a pensar em depender menos, né, desse mercado externo e fazer mais mercado interno para a gente não correr riscos de blackouts, né? Então a gente vai ter que ter soluções
nacionalizadas, vai ter que ter coisas mais próximas da gente, porque, né, inclusive a gente fala de rotas, né, de internet. Hoje se visa uma rota via África, porque se soltar uma bomba lá para o lado de cima na América, a gente perdeu a conectividade do mundo, entendeu? Então, tem muita coisa que eu acho que pode acontecer nesse cenário e que eu não sei até quando vai, 21, 22, 23. Né? O que eu sei é que uma coisa é certa, para todos os cenários nós vamos ter que cuidar bem de cliente. Então, se a gente transmitir isso para o nosso colaborador, para transmitir isso para o próprio cliente, que o que importa para ele é o que a gente tem dele para nós, aí os SVAs vão gerar valor agregado, o serviço que a gente vai fazer, né? Eu não sou nenhum expert em relação a cenários macroeconômicos, né? Mas olhando no microeconômico, uma coisa eu tenho certeza: faz a diferença quem cuida do cliente, né? Eu vejo pelo cenário varejo, pelo grande varejo, vocês devem lembrar muito bem disso, no final da década de 90, começo de 2000, aqueles grandes hipermercados chegando nas cidades de maior porte. Carrefour, Walmart, Sam's Club e Companhia Limitada. O seu Zé da vendinha lá falou, pô, tô ferrado. E realmente o seu Zé da vendinha se ferrou porque ele não tinha um relacionamento bom com os clientes dele que foram para o grande comércio. Agora, quanto o seu Zé tem da vendinha, que a gente sabe que paga mais caro, que a gente sabe que ele está aberto, que a gente sabe que se precisar de uma massa de tomate no meio do dia, a gente fala, seu Zé, pelo amor de Deus, meu filho está buscando uma massa de tomate. Ele, oh, manda aqui. Né? Então, esse é o diferencial do seu Zé. Né? A gente vai ter que aprender a ser seu Zé. Cuidar bem dos nossos clientes aí. Mais uma vez, nós provedores vamos ter que nos reinventar, né? Essa Perfeito. crise que está aí. E talvez o ponto-chave vai ser quantos de nós conseguem ou estão dispostos a essa mudança. E nós, como proprietários, temos que mudar. Tem que saber se vocês querem, entendeu? Pode ser que não queira mudar. Se não quiser mudar, vai ter que pensar num modelo de gestão diferenciada, né? Ninguém pode fazer aquilo que não sabe, ninguém pode mudar aquilo que não conhece. Né? A mudança, ela é um estado de transformação permanente. Agora, eu quero ou não quero? Se eu não quiser, eu posso ficar. Até quando? Até quando eu aguentar. Né? E no cenário nosso de provedor, até quando eu vender ou quando eu quebrar. Né? A resposta é meio que óbvia até. Mas quebrar vai ser uma consequência da falta de gestão. Agora, eu vender vai ser consequência da falta de opção. Agora, tem um outro cenário extremamente positivo, que é fazer o que o Tico disse, que vocês disseram também, que são as alianças e fazer uma grande fusão. Né? Fazer a fusão, fazer a identidade. Sabe, eu fico pensando, cara, por que a gente não faz um cadastro do cliente que fica devendo no provedor do fulano de tal e vai para fulano de tal. Né? Vou pegar o Luchini aqui, né? O Luchini com o Rodrigo, né? 2 concorrentes lá em Ampere, né? O Rodrigo na InfoService, se não me engano, né? E o Luchini com a Ampere. Pô, o cara ficou devendo para o Rodrigo, então não entra no Thiago. Né? Eu tenho feito agora, ultimamente, um pedido, assim, o risco que nós temos agora de ter muitas vendas vinda de gente que não pagava os provedores por aí é grande. Né? Então, o que eu tenho falado? Traz a última fatura paga do seu provedor para a gente fazer a sua ativação. Entendeu? Mas, Rogério, que conversa de louco, velho. Né? Conversa de louco, você está falando o quê? Que eu vou zelar agora pelo cliente que deixou de pagar o Thiago e o Rodrigo lá. Eu quero é mais que o cara venha para mim mesmo. Venha para quê? Para ficar devendo para você também? Né? Então, assim,
Está na hora da gente pensar em união, está na hora da gente pensar em realização, e principalmente vocês que são da Rede Telesul podem começar um trabalho de transformação coletiva, né? Que seja com 10, que seja com 20, que seja com 1, né? Me ligou o Emerson daí do sul do Paraná também, né, Emerson Silvestre. Emerson Silvestre. Extremamente preocupado com todo o cenário, não sei o que. Eu falei, Emerson, o que nós temos que fazer é unir forças, unir entendimentos, né? Para a gente poder conquistar mais espaço, mas não é degladiando. A gente precisa conquistar mais espaço, mas não é se matando, né? Não dá para a gente pensar só nisso. Sabe, tem que saber fazer uma concorrência saudável, né? Quando a Oi chega para brigar com vocês, aí eu fico feliz da vida, porque leva o sarrafo, né? Põe o ticket a 99. Entendeu? Isso aí mesmo, Rogério. Concordo Ele plenamente. leva o sarrafo, né? Então, a gente brigando por 79, 69, 64. Eu tenho o pior ticket médio do Brasil num cliente nosso, que é R$ 42,90. Eu não conheço alguém que tenha um pior que esse. E a gente se mata lá para poder tentar elevar o sarrafo. Aí tem Rogério, 3 provedores homologados e mais 10, 12 não homologados na história toda. Oi, diga. pegando esse gancho aí do cliente inadimplente, tem uma pergunta da Bruna aqui. Em relação à crise, a demanda de instalações aumentou muito, agenda lotada, mesmo antes de começar o mês. A grande pergunta é, instala e entra no risco desses novos clientes não pagarem a mensalidade? Bem, aí entra o critério que a gente acabou de dizer aí né? Chegando uns amigos meus aqui. Essa é a minha sala de trabalho, minha sala de visita. Então, peço aí para vocês. Então, veja, qual é o critério com que a gente está fazendo o aumento da instalação? Tá certo? Se a gente está preocupado em fazer ativação, a gente tem que olhar para o fluxo de caixa. Tá certo? O fluxo de caixa é favorável para isso tudo? A gente consegue fazer com que absorver todo esse potencial de ativações, fazendo subsídio de tudo isso para o cliente, né? Se a gente conseguir, deixa eu botar para carregar meu notebook aqui que eu esqueci. Se a gente consegue subsidiar essa entrada toda de cliente, tá tranquilo, a gente vai. Só que a gente vai ter que estar olhando o cliente entrando e o fluxo de caixa, cliente entrando e o fluxo de caixa, para a gente não entrar em colapso financeiro depois, tá? Porque o cliente, se ele não vem com barreira nenhuma, seria o custo da instalação ou o custo do equipamento, né? Se ele vem com barreira zero de entrada, não tem pesquisa de Serasa, essas coisas todas, ele vem com a barreira totalmente aberta. E essa barreira totalmente aberta é o risco que nós temos que aprender a concorrer olhando para o nosso caixa. Já aconteceu, Elton, de eu chegar em operação e falar, põe instalação, porque o que a gente não pode fazer agora é vender. Eu falei, Rogério, o que a gente vai fazer? Para de vender e para de gastar, porque daí o fluxo de caixa se estabiliza, né? Segura o capex aqui com backbone e companhia, dá uma segurada aqui e vamos tirar um pouco disso, põe custo de instalação, nós vamos instalar para quem precisa. Pô, mas isso não é um contrassenso? Depende. Se a gente for analisar o crescimento como um todo, né, botar cliente na base é uma delícia, mas manter a base saudável é outra, né? Então, eu diria que assim, as vendas aumentaram, estão em tendência de aumentar por mais 1 ou 2 meses, mas o cuidado que nós temos que ter agora é na qualidade do cliente que a gente traz para a base, tá? Por isso que eu sugeri, né, para alguns clientes nossos, foi até em alguns grupos desses que o Leandro participa aí, né, que eu falei, meu Deus, coloquem pelo menos para o cliente trazer a última conta da onde ele estava, seja da Vivo, da Oi, de provedor regional, qualquer coisa, para a gente poder saber que esse cliente tem uma característica de bom pagador, né?
pelo menos para salvar o fluxo de caixa. Tá certo. Bom, nós já estamos aí com 1h30 de conversa e Que delícia, né? o tempo passa rápido aí, mas vamos lá, Elton, Leandro, vocês querem fazer perguntas, querem fazer considerações aí para nós ir se encaminhando para os finalmente aí? Da minha parte, sem perguntas. Só agradecer mesmo. Também não tenho perguntas, só reforçando realmente o que o Rogério comentou, que é a época, é o momento de nos preocuparmos com o relacionamento, né? Então, essa ideia que o Tico fez e tantas outras a gente tem visto por aí. Eu vi acho que o Rogério comentando em outro local também, não o Rogério, outro. Se preocupar com o cliente vai ser realmente assim, dar uma atenção a ele, vai ser segurar ele, né? Assim, é difícil em cidades grandes, talvez quem está em capitais, Curitiba, mas quem está um pouco mais para o interior, a aproximação, o relacionamento vai ser o que vai nos segurar. Então, fazer alguns investimentos, não sei financeiro, mas em estratégias, né, de relacionamento, eu acho que vai ser um bom investimento, né? Por mim, fica muito bacana nesse sentido aí. Muito bom, Leandro. Pintou uma pergunta minha aqui. O Rogério falou sobre o que o cliente, como é que fica o relacionamento com o cliente se ele só vem para reclamar, né? E se eu conseguir antecipar isso, se eu conseguir manter um relacionamento com o cliente, onde eu consiga contactar ele antes que ele tenha um problema. Não sei se você está conseguindo entender. A gente chama isso de prevenção. A gente trabalha isso na prevenção, né, com políticas de fidelização. Então, quando é que isso acontece, sabe, Elton? Quando, por exemplo, o cliente está adimplente de você e não está consumindo banda nenhuma. Ele pagou mensalidade, mas o consumo dele está zero. Como é que você controla isso? O sistema que controla isso. Qual sistema que te diz que está acontecendo isso? Nenhum. Que eu saiba, nenhum. O meu controla. O meu eu consigo achar isso. Então, você consegue por workflow ou porque você vai lá e fala quem que está consumindo? Não, você dá comando. No meu sistema eu consigo listar os maiores e os menores consumos do período que eu determinar ali. Então, isso todo sistema consegue. Todo sistema consegue dizer em download e upload o que se faz de consumo. A pergunta é, o cara ficou 2, 3 dias sem usar, que alerta que chega para você falando que esse cara não está usando? Ah, tá, entendi. Não tenho isso. Entendeu? Agora, se o cara não pagar... Aí eu corto ele, né? Negão. Então, é essa coisa que a gente está falando, né? Tudo bem, eu vou pagar você, mas não vou mais ficar com você. Se eu ficou 2, 3 dias sem consumir banda e não é um comportamento de hábito, o que eu tenho que fazer? Já mandar um técnico para lá, seu Elton, aqui é o Rogério da HJ, estou ligando, sei que nós entendemos aqui um procedimento anormal no seu consumo, nós estamos mandando um técnico para verificar a sua conexão. Aí você vai falar assim, mas eu estou com outro provedor. Ô, louco, seu Elton, mas o que aconteceu? O que nós fizemos que o senhor não... Né? Não, então estou viajando. Mas é isso. Você está entendendo? A outra coisa, torne elegível os clientes que vocês queiram criar ali um relacionamento bacana, que são formadores de opinião, que podem compartilhar, né, das ideias, criem ali esse café que o Tico fez, por exemplo, lá, né? Converse com as pessoas antes dos problemas acontecerem, né? E principalmente não coloquem na venda, na hora da venda, coisas que só aumentam a expectativa. O que me deixa incomodado muitas vezes, Elton, é que na hora de vender a gente vende muita expectativa. E a gente esquece de falar, você sabia que isso aqui é tecnologia? Isso quando arrebenta cabo, para, viu? Vai parar, você vai ficar sem internet uma hora. Né? Corre risco. Nós temos aqui a mínima taxa de corte possível. Mas quando acontecer isso, você pode ficar tranquilo. Porque só de gente para cuidar desse negócio, nós temos 12 ali dentro. Ó. Quem que fala isso? Mas não, a gente fala, nossa, 24 horas, não sei o quê, fibra ótica, e banda, e o...
entendeu? E a gente fica elevando expectativa. E a realidade, quem que conta? Então, assim, boa parte daquilo que eu acho que a gente pode fazer na prevenção é melhorando a qualidade da venda. Melhorando a informação que a gente dá na hora da venda. Né? E você acredita que, olha, vocês falaram de inadimplência, você acredita que dias atrás eu estava num provedor e eu escutando o vendedor falar, aqui a vantagem nossa é que só corta depois de 15 dias, lá o deles é 7. Porra! Filtrou bem o cliente, né? Não, usar a data de corte como argumento de venda, velho, para você perder o faturamento, que, assim, não passa na minha cabeça um negócio desse. Agora, pergunta se o dono tem tempo de ir lá sentar, que nem eu fiz, sentei para poder ouvir. Vocês não vão ter tempo, então tem que estar na onde? Tem que estar na instrução, no cuidado, no zelo, na supervisão. Ou seja, a prevenção, boa parte da prevenção, meu lindão, você já vai fazer isso com uma boa qualidade de venda, mas faz isso com gosto mesmo. Você vai ver que o negócio modifica. Muito bem, Rogério, mais alguma consideração final aí para a gente encerrar? Nada, eu sou grato a vocês aqui pelo momento, né? É um prazer, sei lá, não sei nem como a gente diz aí com vocês, que se eu tivesse abrindo a tela com todo mundo que está nos vendo aí, talvez eu estaria com 99% de amigos, né, acompanhando a gente, e dizer que a gente está à disposição. Né? Todo mundo que tem convivência e amizade com a gente sabe que pode contar com a gente até em curtos espaços de tempo para trocar informação, trocar ideia. Né? Enfim, eu faço votos que todos vocês estejam muito bem protegidos, amparados, né? Cuidadosos, cautelosos, e que a gente passe muito fácil por esse momento de distanciamento. Mas que a hora que a gente se juntar, que vai dar BO, meu senhor. É isso aí, vamos fazer um churrasco aí. Olha só o dia que vem para o Paraná e que vou levar meu violão e vou desafinar até umas horas. Isso aí, é o que nós esperamos. Então tá bom, Legal, Rogério. gente. Obrigado mesmo de coração aí pela tua participação, sempre nos ajudando. Você é uma pessoa muito, muito querida aí por todos nós provedores. Eu, em especial, adoro você. Leandro também, obrigado aí, sempre participando, incentivando nós aqui no Paraná, na nossa região aí. Então, você é um exemplo para muitos. E o Elton aí também, que está junto aí com nós na Área Telesul, nessa luta mais diária do dia a dia aí das atividades, das situações. Então, agradeço aí a todos. E quem está nos assistindo ainda, lembrando que amanhã a gente tem uma outra live às 1h da tarde, que vai ser uma boa continuidade, acho que é um bom gancho desse aqui, que são assuntos bem complementares, que o Luciano Franz vai estar falando sobre retenção e fidelização. Então, vai estar falando um pouco sobre isso aí. Eu acho que é um tema também bem interessante do momento aí. Então, um abraço aí para todo mundo aí, para as famílias de vocês e todos que estão aí com a gente aí, tá bom? Obrigado. Forte abraço, gente. Obrigado, gente. Um abração. Fiquem com Deus. Valeu, até amanhã. Até amanhã.